Eu quero hoje tratar com você sobre a importância de canalizar a energia naquilo que importa. Muitas vezes a gente não tem paz porque nós estamos exaustos, defasados, muito raquíticos com coisas bestas. Gente, o que tem de coisa besta que nos rodeia não está escrito. É conversa besta, é assunto besta, é gente besta, é lugar besta. E o problema é que algumas vezes a gente flerta com as coisas bestas, achando que isso não vai nos afetar. Eu já ouvi muita gente dizendo: eu tenho maturidade, eu aguento tudo, pode me contar o que você quiser. Mentira. Nós nunca seremos neutros. Não existe no ser humano essa capacidade. Sempre a gente vai absorver alguma coisa e vai entregar alguma coisa. E tem coisas que são desgastantes, são chatas, são constrangedoras, e a gente vai ter que ter muita maturidade, porque se você quer viver a paz de verdade, você vai ter que ter muita maturidade para dizer: olha, eu não vou lidar com isso agora, eu não vou me importar com isso agora. Existem momentos que a gente está tão empolgado, fazendo da nossa vida uma vida de relevância, de trabalho, que as injustiças, as fofocas, as mentiras, os ataques devem ser descartados. Tem dias e batalhas onde de fato a gente precisa tomar decisões, abrir a boca, falar, se posicionar. Porém tem outras batalhas que nós temos que ter toda a maturidade para ignorá-las. Aí você diz para mim: pastor, como que eu vou saber quando eu devo lutar e quando eu não devo lutar? Toda vez que Deus, Ele deseja que você faça algo, pode ser até algo grave no aspecto de confronto, sabe? De você realmente enfiar o dedo na cara de alguém, haverá uma paz, uma certeza que aquilo que você está fazendo é o que Deus quer. Essa paz não tem a ver com ímpeto emocional, raiva, ódio, não. É uma paz, é uma tranquilidade. Eu vou falar direito, eu vou conversar direito, eu vou me posicionar. Agora, tem outras situações que Deus simplesmente vai fazer você ignorá-las. Ou a vontade de Deus é que você ignore, que é o caso da parábola. Nesse caso, Jesus conta uma história, havia um grande campo de trigo e o homem semeou a boa semente. Ele fez um bom trabalho, ele se dedicou, ele não fez o trabalho nas coxas. Mas a Bíblia diz que ele foi dormir. Todos nós, por mais que a gente trabalhe direitinho, a gente dorme. O dormir aqui significa a minha incapacidade de estar presente em todas as coisas que eu faço, a minha incapacidade de vigiar tudo que eu tenho. Por mais que você seja cuidadoso, por mais que você tenha habilidades, a verdade é uma só: você não consegue controlar todas as coisas, você não tem poder para todas as coisas. E aí o inimigo foi exatamente no momento que o dono, o agricultor do campo, ele não estava ali, estava descansando. O inimigo é um vagabundo desgraçado que entra no campo no momento que o campo está liberado, aberto. E aí a Bíblia diz que ele semeia o joio no meio do trigo. Quando brotaram as espigas, o joio também apareceu. E aí o dono do campo foi questionado pelo servo: ô Senhor, o senhor não quer que a gente vá lá e arranque o joio? Aí a pergunta é: de onde veio o joio? O joio veio de um inimigo. Veio do inimigo, que veio enquanto a gente dormia. E agora a gente tem um dilema: eu paro de cuidar do trigo para arrancar o joio plantado pelo inimigo ou não? A decisão não é do servo. A decisão de quem é? É do dono do campo. Sempre você tem que entender que desde o dia que você entregou sua vida a Cristo, que você se batizou, essa ideia de falar, não falar, comprar briga ou não comprar briga, não é uma ideia sua. A ideia nasceu dos servos. Deixa a gente lá arrancar o joio. Mas a ordem do dono é:
Não, porque ao tirar o joio, vocês podem arrancar o trigo. Em outras palavras, não, porque ao desfazer o trabalho de Satanás, ao falar com o que o diabo disse, a se importar com conversas tolas, vocês podem prejudicar a boa obra que vocês estão comprometidos, que vocês estão trabalhando. Deixem que cresçam juntos. Tem que ter muita maturidade para isso, porque do lado do meu bom trabalho, tem um trabalho de um cafajeste que entrou no meu campo enquanto eu dormia e semeou o péssimo trabalho. Mas Deus está dizendo, tenha estômago para isso. E eu vou te dizer uma coisa, obra de Deus tem que ter estômago. Tem que ter estômago. Quem não tem estômago não aguenta. Se você for muito pele fina, casquinha de ferida, o tempo todo fica dando chilique, você não aguenta. O que Deus está dizendo aqui é uma coisa só, tenha sangue de barata, continue lidando com o trigo, deixa que o joio cresça junto, que eu, no tempo certo, vou separar e vou queimar o joio e colher o trigo. Isso aqui, gente, é uma aula. É uma aula porque o preço de não obedecer a Deus, freando os impulsos, é destruir a obra de Deus em você. É destruir o bom trabalho de Deus. Então eu tenho pessoas hoje que estão muito satisfeitas porque se vingaram, porque não deixaram barato, porque compraram brigas enormes. E qual foi o preço de tudo isso? Não sou mais ninguém diante de Deus. Você tem que entender que por mais organizado que você seja, o vagabundo do inimigo sempre tem uma estratégia para entrar no campo enquanto você relaxa, para tentar destruir o bom trabalho. Então, a paciência de focar no que importa é fundamental para não comprometer a beleza e o esforço do seu trabalho. Tem coisas, gente, que são apenas distrações. O inimigo sabe que você, na mão de Deus, fazendo o trabalho certo, produzindo do jeito certo, obediente à palavra, não tem outro resultado senão vitória. Não tem outro. Não tem como dar errado. Escuta o que eu estou falando aqui. Uma pessoa que segue a palavra de Deus, que se consagra a Deus, que leva a sério as transformações do Evangelho, ela não tem outro jeito. Ela vai dar certo na vida. Não tem outro jeito. Então o Senhor está dizendo, pega a sua raiva, pega seu ódio, pega a sua agonia e deixa isso para lá. Pastor, por quê? O seu ego é muito grande? Você tem tanto orgulho assim que é impossível obedecer a Deus? Então para que te serve um Deus se você faz o que dá na cabeça? Para que te serve um Deus se você toma suas próprias decisões? Não venha para a igreja, não leia a Bíblia. De que me serve um Deus se sou eu mesmo que cuido da minha vida? Se sou eu mesmo que defino o que falo ou não? Então, você quer seguir a Bíblia? Deus está falando. Controla essa raiva, controla essa agonia e continua fazendo o teu trabalho com trigo. Mas não é justo. Não é você que vai resolver essa parada. Deus não tem pressa. Porque quem tem domínio não tem pressa. Quando ele fala assim, deixa que cresça junto, deixa que cresçam juntos, e lá na frente eu vou ver o que vou fazer, ele está dizendo o seguinte, eu não tenho pressa. Eu já sei o destino do trigo e já sei o destino do joio. Quem tem domínio não tem pressa. Quando Deus diz, deixe que cresçam juntos, é porque Ele sabe que Ele tem domínio. Deus tem uma estratégia para cada problema da sua vida. Deus tem uma estratégia para cada semente ruim que tentam lançar no teu campo. Deus tem uma estratégia para cada fala da Capetolândia. Seja a semente boa ou a semente ruim, Deus tem estratégias. E Ele pede apenas uma coisa. Quer ter a paz que excede o entendimento? Quer ter uma vida acima da média? Quer alcançar o que poucos alcançam? Ele te pede apenas para você não fazer nada com as sementes ruins, para não perder sua paz. Porque a hora que você parar de cuidar do trigo, para começar a lidar com semente de joio, você vai se lascar com o joio e vai estragar a semente boa. E o significado disso é infelicidade, improdutividade. Agora, tem guerras que são inúteis.
guerras banais e o Espírito Santo vai te mostrar. Você está passando por períodos difíceis agora? Talvez a grande dificuldade seja a tua falta de seleção no que focar. Onde você tem realmente gasto a sua energia, o seu tempo. Ah, pastor, eu não durmo. Claro, passo o dia inteiro lidando com o joio, falando com o joio, vendo o joio, stalkeando o joio, perguntando do joio, estudando o joio. E o preço de tudo isso está ficando para trás, estagnado, neurótico, sem paz, porque os movimentos do joio interferem em você e você quer falar com o joio, gritar com o joio, bater boca com o joio, e Deus está dizendo: ignore-o completamente, desde que eu vou ter o dia certo de separar. Se você perdeu o foco, meu irmão, você perdeu tudo. Então, ao invés de cuidar daquilo que você não tem nada a ver com isso, cuide daquilo que Deus colocou. Comece a gastar tempo arrancando não o que você deveria, mas gastar tempo em cuidando daquilo que Deus colocou na sua mão. Até que ponto a gente deve se comprometer com aquilo que o diabo faz no aspecto de querer lutar contra ele? Quando Paulo fala sobre resistir ao diabo e ele fugirá de vós, e ele fala: revistam-se de toda a armadura de Deus para que possam suportar os ataques do maligno. A armadura é uma arma de defesa. A armadura é para suportar soco, pontapé, espadada, flechada. A armadura não é para eu atacar. Então, o que Paulo ensina? Antes de você aprender a bater, você tem que aprender a suportar. Antes de você aprender a vencer, você tem que aprender a perder em pé. Porque a sensação que dá quando um vagabundo entra no meu campo de noite e joga joio no meio do meu bom trabalho, e isso é o problema. Quando a gente faz um bom trabalho, a gente fica muito orgulhoso de si mesmo. A gente não aceita crítica, não aceita nada. Ah, eu fiz um bom trabalho, a gente começa a se inflar. Quando você fizer um bom trabalho, lembra que ainda assim você é um pecador, que ainda assim você é limitado, que ainda assim você é carente da misericórdia de Deus. Não deixe o sucesso te embriagar. Não deixe um bom trabalho subir a cabeça. Então aqui tem uma determinada área na vida da pessoa que ela teve uma grande alegria. E do lado da grande alegria tem uma grande tristeza. Ela acabou de passar num concurso público e do outro lado ela descobriu uma enfermidade na família. Ela acabou de comprar um carro e do outro lado a casa dela acabou de ser assaltada. Ela acabou de entrar numa universidade e do outro lado ela acabou de ficar desempregada. É mais ou menos o que está acontecendo. Do lado de um grande trigo tem um grande joio. E algumas vezes a nossa vida fica perturbada porque a gente acredita que para eu estar bem, eu preciso ter todas as áreas da minha vida bem. Não, porque a nossa paz não vem da terra. Se ela não vem da terra, isso significa que eu posso celebrar pelas áreas da minha vida que estão funcionando e pedir a Deus misericórdia para lidar com as áreas da minha vida que não estão funcionando, ao invés de colocar tudo no mesmo balaio e desgraçar todo o campo. O problema é que a gente estraga o que funciona porque está chateado com o que não funciona. O problema é que a gente leva o que não funciona para as áreas que estão boas e ao invés de a gente alastrar coisa boa, a gente alastra a destruição. Então eu tenho um problema grave no trabalho e minha família está em ordem. Eu pego o joio do trabalho e trago para dentro de casa, arrebento o trigo de dentro de casa e coloco o joio. São pessoas desequilibradas, destemperadas, que contaminam tudo por conta de uma área que não funciona. Então, não importa se você teve decepção em uma área da tua vida, você terá que olhar para essa decepção e dizer: eu não vou falar nada sobre ela,
eu não vou deixar ela tomar o meu coração, porque eu vou me concentrar na alegria. É isso que eu quero te ensinar hoje. A paz é uma concentração na alegria. Eu tenho vários motivos para desistir, mas eu tenho uma área que me alegra. Talvez a única coisa que sobrou para você seja a presença de Deus, seja a casa de Deus, porque você diz, pastor, é problema em casa, é problema no trabalho, é problema no meu corpo, e o lugar que eu me sinto bem é na casa de Deus. Então se alegre na presença de Deus e deixe que Satanás veja que todos os ataques que ele fez na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu corpo, são ataques que não te fazem parar o bom trabalho. Essa maturidade é importantíssima para ter paz. Essa maturidade de você olhar para a decepção e dizer, eu não vou fazer nada, eu vou focar na alegria. Então, qual é o problema de, no meio de uma decepção, diante de um bom trabalho, não ter maturidade para separar o bom trabalho da decepção? Se você der muito valor para o joio, você vai começar a ter soluções rápidas. E quando você tem soluções rápidas para problemas grandiosos, sem reflexão, você pode pagar o preço de estragar a linda obra de Deus na tua vida. Nenhuma solução rápida, fruto da indignação, fruto da injustiça, vai fazer bem para você. Você pode ter toda a razão do mundo, você sempre vai errar a dosagem do remédio. O remédio certo, na dosagem errada, mata o paciente. O remédio certo, na dosagem errada, é veneno. E o problema de não ter maturidade para deixar algumas coisas para lá e dizer, nossa, mas eu estou cheia da razão. Tá bom, você está cheia da razão, mas matou meia dúzia de pessoas. Porque tomar decisões precipitadas, porque você está indignado, nervoso, raivoso, só vai aumentar o dano e estragar a linda obra de Deus. Então talvez algumas vezes Deus vai dizer para você, não fala nada não, porque você é um grosseiro. Então olha para essa situação, deixa que eu resolvo. Porque se você for lá arrancar o joio, do jeito que tu é bruto, do jeito que tu é cavalo, tu vai estragar todo o campo. E o prejuízo é muito maior. Eu vou dizer para você, se você tem dúvida, se você tem estrutura emocional, sabedoria, para lidar com alguns assuntos, a melhor coisa que você tem a fazer é não fazer nada. É buscar Deus, colocar na mão de Deus e pedir que Deus, no tempo certo, resolva. Porque pior do que não tratar um assunto, é tratar o assunto e ainda piorar a tua vida.